problema que a Califórnia tem hoje? Eu acho assim, a gente pode debater a Califórnia em si durante 5 horas. É absolutamente o que está acontecendo lá, lembrando que é até nostálgico falar, mas nós tivemos Ronald Reagan como governador da Califórnia, né? Um dos melhores presidentes americanos, acho que um dos melhores políticos ícones aí da humanidade. Governou a Califórnia por 2 mandatos, tudo que ele fez como presidente, ele começou fazendo no governo da Califórnia. Reforma tributária, lembrando, né, quem está nos assistindo, os Estados Unidos são 50 mini países, né, dentro de um grande país. Então, cada estado tem a sua Constituição, a sua Suprema Corte, o seu Senado. Então, existe um federalismo e uma autonomia muito grande desses estados. Então, a reforma tributária foi passada lá de uma maneira robusta, com Ronald Reagan, políticas fiscais, políticas sociais importantes. É o que os republicanos falam, né? I'll give you a hand up, né? Eu te ajudo a levantar, mas aí depois você tem que se virar. E agora, desde 1992, se eu não me engano, os californianos eles não votam mais em republicanos. E o problema é que desde Bill Clinton, o Partido Democrata ele deu uma guinada à esquerda muito grande, né? É praticamente o PSOL nos Estados Unidos. Você está rindo, mas estou mentindo? Não, é verdade. Então, políticas de maior estado onipotente, onipresente, e tudo toma uma proporção muito grande quando fica dentro do estado. Você estava falando do PIB da Califórnia, é o 6º PIB do mundo, Pois né? É o maior PIB dos Estados Unidos, mas é o 6º PIB do mundo. E muita gente pensa que é por causa do Vale do Silício, né? Mas não é verdade. A grande massa financeira da Califórnia vem das pequenas e das médias empresas, dos pequenos e dos médios empreendedores. E agora, absolutamente tudo que a dona Renata ensina quase que diariamente sobre economia no Instagram dela, no curso dela também, os democratas estão colocando na vida atual, né? Políticas fiscais, aumento de impostos, embora os bonitinhos de Hollywood eles não ficam lá, né? Eles mandam suas empresas lá para Delaware, não ficam na Califórnia. Delaware é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, para quem não sabe. Isso, e políticas de identidade de gênero, legalização das drogas, a maconha hoje, vários lugares na Califórnia que você anda, o cheiro é insuportável. E aí isso tudo vai tomando, né, uma proporção muito grande quando você sai de um governo radical, entra em outro, e principalmente governos que eles têm necessidade de pagar um pedágio ideológico para uma minoria assim que eu digo de número mesmo, né? Não, nós temos que pagar o pedágio ideológico para a turma da AOC, para a turma histérica, essa turma que é o PSOL Yankee hoje. E políticas dentro da pandemia, nós ficamos o quê? 1 ano fechado, né? Ficamos praticamente 1 ano. Os meus filhos ficaram 1 ano dentro de casa, eu pagando Stanford e o meu filho em casa, né? A minha enteada também. E a grande diferença disso tudo é que, pelo menos dentro desse federalismo que a gente estava falando no começo, existe o federalismo dentro do federalismo, ou seja, existem os condados dentro da Califórnia, os condados republicanos que passam as suas leis, que se protegem. São os vários filtros que os pais fundadores colocaram na sua história. Até costumo falar muito para os meus alunos, o presidente americano ele manda menos do que as pessoas imaginam, porque qualquer decreto lá em Washington, até chegar no meu condado, são muitos filtros legislativos até chegar no meu condado. Então, eu moro numa bolha republicana, num condado republicano dentro da Califórnia. Então, essas políticas que nós temos visto de mendigos na rua, as CVS, as farmácias sendo invadidas, no meu condado não chega, porque
Aí Eu a gente, vi isso mesmo, na prática. na prática, Quando né? eu fui te visitar em março, a gente foi para Los Angeles, para Vênice ali, apesar que o xerife Villanueva Isso. já tem feito um trabalho, não sei há quanto tempo, mas melhorou bastante Bastante. o que estava acontecendo em Los Angeles com aquelas barracas, que tudo aquilo que se mostra na televisão, na televisão não, né? Não se mostra na televisão, na rede social. O Matt fala muito disso, mostra vários vídeos, e até caiu aquele perfil que você me indicou uma vez, acho que depois voltou, que é aquele Fatos Voltou. Reais de São Francisco, Ele né? voltou. Aquilo tudo é verdade. E realmente em Redondo Beach você não vê isso. Não vê porque tem esse federal. As decisões dos cidadãos, o poder de ação, ele é muito perto de você, né? Se você conversa com pais e mães que estão preocupados com os filhos na escola, o distrito escolar, se você senta numa mesa política, as pessoas não conversam muito sobre Joe Biden, Donald Trump, as pessoas conversam sobre o governador, sobre o condado, sobre o que tá mais xerife, perto, né? porque ali você tem um poder de ação muito grande, né? Nós votamos no nosso distrito escolar um budget para reformar toda a high school dos meus filhos, quase 15 milhões de dólares, até nós colocarmos em votação e receber o dinheiro, foram 32 dias, ou seja, tudo é muito rápido. Na cara da Malu. Tudo é muito rápido, né? Então, assim, esse poder de ação, pelo menos ainda protege contra os grandes centros, como São Francisco, que está abandonado, né? A própria Downtown Los Angeles também. Mas a Califórnia, eu já começo a enxergar, não sei se o Matt, vou passar para ele, mas o pêndulo, eu já vejo alguns condados democratas, porque as políticas foram tão para a esquerda, que eu já vejo alguns condados democratas, o pêndulo já voltando um pouco mais, pelo menos para os democratas ali de centro, mais moderados. Desculpa, tem um fator também que é importante, que a gente comentou aqui no começo, sobre esse êxodo que está acontecendo na Califórnia. E dentro do espectro político, acho que você pode falar até melhor, tem um aspecto importante que é o seguinte: quanto menos a população o Estado tem, menos cadeiras ele possui no Senado, no Congresso, de maneira geral. E eles perderam, acho que pela primeira vez perderam duas, né? Uhum. E se esse êxodo ele continua, né, eles tendem a perder ainda mais. E a política de relaxamento de fronteira que eles têm ali não vai adiantar, obviamente, porque você está entrando ali muitos ilegais. É por isso que quando você vai perceber, o êxodo ele não parece ser tão grande assim, né? Quando você vai olhar o número de pessoas entrando e saindo, porque eles fazem uma maquiagem muito grande com os números, né? Então você não percebe isso de uma forma tão grande. Então quando você olha esse número agora que está gigante... É a escola Dilma de maquiagem, de número. Quando você olha esse número que agora está gigante, é porque ele já não consegue mais fazer essa maquiagem. Obviamente você tem aí um agravamento com a pandemia, com as fronteiras obviamente totalmente fechadas, então eles não conseguiram fazer esse contrabalanço, né, de pessoas habitando, né, ainda no estado da Califórnia. Mas esse é um ponto importante, né? Você perder cadeiras no Congresso, você vai tirando a força que o Estado tem e a influência que ele tem no resto das políticas que vão acontecendo por ali. Lembrando também que o estado da Califórnia é o maior colégio eleitoral, né? Com 55 delegados, mas é um estado que vota majoritariamente com os democratas, então é por isso que os candidatos republicanos nem vão na Califórnia fazer... Não vale a pena. Não vale a pena, porque você tem... A pirâmide americana, ela é de cima para baixo, então você precisa ver a mudança acontecer de dentro para fora. E essa mudança eu vejo que está acontecendo. Os condados estão começando a votar republicano, porque são essas políticas que atingem os filhos, que atingem a comida na mesa. Então, você vê que já está existindo aí uma volta de um pêndulo, pelo menos para os democratas mais moderados. Agora, tem uma coisa interessante de estudo, que aquela política que transformou os felonies em misdemeanor não foi uma lei. Uma política que transformou felony, que é um crime, num misdemeanor. Qual que é a melhor tradução para o misdemeanor? Felony é um crime mesmo. Felony é um crime que você pode ir para cadeia. Misdemeanor é que você pode pagar... Um delito. Isso. Só que daí você, assim, tecnicamente, um misdemeanor, você pode ser... O policial pode chegar em você e pode falar, você cometeu esse negócio, você tem que ser processado, você pode ir até para cadeia. Mas na prática, isso não acontece porque não vale a pena.
E aí, essa mudança que transformou vários desses felonies em misdemeanor, um deles sendo o shoplifting, que é você entrar numa CVS, numa farmácia, num supermercado e roubar até $950 e sair tranquilo, tecnicamente, de novo, tecnicamente não é que você vai sair tranquilo. Pode vir um policial, te abordar e falar, ó, você cometeu aqui, vou te dar um warning. Olha lá. Isso, quando aconteceu, não foi uma lei que alguém passou de maneira arbitrária, foi um referendo que as próprias pessoas votaram falando, tadinho desse pessoal, eles são vítimas da sociedade, o que será que pode dar errado se a gente fizer na prática $950 do cara poder entrar e não acontecer nada. $950 é coisa pra caramba em um mercado, pô. Ainda é muita mais coisa. Nos Estados Unidos. Pois é.